Mas esse é um assunto muito importante porque essa matéria está em votação agora no Supremo Tribunal Federal. É isso, agora a gente segue com as análises dos nossos comentaristas também para tratar dessa questão que envolve a Suprema Corte Brasileira, porque retomou nesta quinta-feira o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Sob críticas da sociedade e também do Congresso, 4 ministros já votaram de forma favorável à medida. Especialistas em segurança pública avaliam que a descriminalização seria prejudicial ao país, já que a venda não é liberada no Brasil e geraria um aumento no tráfico. Uma pauta similar começou a ser tratada no Congresso. A Resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, aprovada em julho, abre brechas para o debate de legalização do aborto e também das drogas. Em resposta a isso, deputados e senadores que compõem a bancada evangélica acusaram o presidente Lula de estelionato eleitoral por descumprir uma promessa aos cristãos feita durante as eleições no ano passado. Os parlamentares prometeram obstruir votações e comissões contra as medidas. Agora a gente vai seguir com as análises dos nossos comentaristas. José Maria Trindade, a nossa produção acabou de confirmar que o juiz André Mendonça, o magistrado André Mendonça, suspendeu o julgamento. O placar até agora, 5 votos favoráveis e 1 contrário. Bem, Zé, o avanço do julgamento que prevê então a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Se esse placar se confirmar, se esse for o entendimento da corte, quais podem ser as consequências, hein, Zé? Pois é, olha, esse julgamento é tão polêmico que ele começou em 2015. Teori Zavascki, que ainda era vivo, foi relator desse processo no Supremo. Agora o relator é Gilmar Mendes. A repercussão foi tão intensa que hoje o ministro Gilmar Mendes teve que explicar, teve que dizer, olha, não estamos invadindo competência, não estamos entrando, né, nessa questão aí de apreensão de drogas e nada, apenas a repercussão penal. Mas esse é o debate, a repercussão penal da apreensão de drogas. Se liberar para a apreensão de drogas sem a repercussão penal, aí a coisa está liberada. Vai perder apenas a droga. É um prejuízo, mas não é a repercussão penal que é a coisa importante. Hoje, no Congresso Nacional, eu conversei com alguns setores que estão verdadeiramente preocupados. Vários deputados, esse assunto vai para a Comissão de Segurança Pública da Câmara. O senador Efraim Moraes, que é um senador que está sempre ali atuante, convocou um debate para o plenário do Senado exatamente sobre esse assunto. E o presidente do Congresso acabou dizendo que este é um assunto para ser tratado na casa, e ele tem toda a razão. Existe uma questão básica que dá ao Congresso Nacional o poder de discutir isso. Primeiro, a Constituição, que garante ao Congresso Nacional a competência exclusiva de legislar. Mas só o Congresso é que pode dosimetrar, ou seja, definir nuances. Quantos gramas significa porte e quantos gramas significa tráfico. O Congresso tem que debater com especialistas, tem que discutir, são representantes do povo que estão ali. O Congresso, em várias oportunidades, não votou isso porque não quer. Uma não decisão do Congresso é uma decisão. É meio confuso, mas é isso mesmo. Quando o Congresso faz, eu não vou decidir sobre isso, significa o seguinte: fique como está. Nós que legislamos não queremos uma nova legislação. Essa legislação que está sendo questionada aí no artigo 28, ela é de 2006, é a Lei de Drogas, não é tão antiga assim. E houve um pedido de inconstitucionalidade do artigo 28. Olha o argumento. O argumento é o direito do cidadão de se autolesionar. É a liberdade de se autolesionar. É o grande argumento, né? Uma legislação de 2006 que está sendo questionada. O Supremo só poderia dizer: não, o artigo é constitucional, não, o artigo é inconstitucional. Eu assisti hoje os ministros descendo a detalhes. Quantos pés de maconha o cidadão pode plantar em casa? 3, 6. O Supremo está discutindo isso, os ministros estão discutindo. E o ministro levantou: olha, isso aí é coisa do Congresso, e ele tem razão.
Então não é dizer que o Supremo está sendo bandido, que o Supremo está sendo irregular, não é isso. É apenas o equilíbrio das coisas. Desde 2015 esse assunto está sendo discutido lá e agora houve a suspensão, pedido de vistas, né? Mas é o Congresso que tem que discutir esse assunto. Ah, mas o Congresso não discutiu e não decidiu, porque quer que fique assim. O Congresso tem a competência exclusiva de legislar. Esse é o assunto. E eu aprendi ali, e as bancadas religiosas acompanham, que uma liberação de drogas não vem de uma vez. É um subproduto da cannabis sativa aqui, é uma decisão assim de porte. Ah, não, pode deixar plantar 3 pés de maconha, outra a partir de 6 pés já é tráfico, já é produção. Quer dizer, é preciso discutir isso com a sociedade, e quem é o responsável por definir o que a sociedade quer é o Congresso Nacional. Então, antes de definir o mérito, é preciso dizer que o Supremo está entrando, sim, em detalhes na legislação, que é nova, repito, de 2006. Pois é, só lembrando, o Zé Maria mencionou, o ministro André Mendonça, ele pediu vista, ou seja, travou esse julgamento, só que a presidente da corte, a ministra Rosa Weber, irá se aposentar. Inclusive, ela pediu para antecipar o voto. O score até agora, 5 votos favoráveis contra 1 contrário. Cristiano Beraldo, eu trouxe a informação no início que há uma grande preocupação em relação a essa decisão que poderá ser tomada, sacramentada pela Suprema Corte, em relação ao aumento do tráfico de drogas, já que você não consegue ir a uma farmácia e comprar uma porção de maconha, comprar um cigarro de maconha. Você não tem de quem comprar. Você vai ter que comprar de quem? O traficante de drogas, uma atividade ilícita, uma atividade ilegal. Ou seja, esse é o cerne da questão. Tem tantos aspectos absurdos nesse tema que eu não sei nem por onde começar, né? A gente primeiro olha para essa questão da maconha e vê os ministros do Supremo Tribunal Federal aproveitando o julgamento de um caso. Isso as pessoas não sabem ou não se dão conta. Esse julgamento tem como base um detento que foi pego dentro do presídio com maconha. Vejam, não é que o sujeito estava em casa com lá a sua cigarro de maconha, sei lá, e a polícia chegou e prendeu e agora tem uma discussão, veja, mas olha, não, era um detento. Chegou a maconha para ele dentro da cadeia. A cadeia que tem a polícia, o sistema penal brasileiro tem obrigação de cuidar destes detentos. Mas não, chegou a droga. Esse camarada foi pego. A Defensoria Pública entrou com uma ação que chegou no Supremo Tribunal Federal e agora a gente tem o corpo de ministros usando este caso, que é absurdo, na minha opinião, pela natureza dele, para poder dizer, não, o usuário está liberado. Deixa o usuário lá com 20, 30, 40, 80 cigarros de maconha, sei lá. Ah, mas se for uma festa? Ah, se for uma festa, pode ter 1 quilo de cocaína, porque o relator queria liberar geral, não era só para maconha. Então, quer dizer, são coisas tão absurdas de ver a Suprema Corte brasileira se debruçando num tema que tem um grande impacto na sociedade, que legitima todo um esquema criminoso, crime organizado, que faz chegar a droga no consumidor. O Brasil virou uma peneira. O Brasil é conhecido mundialmente como a rota da cocaína, das drogas que vão para os Estados Unidos e Europa. Estados Unidos mantém aqui no Brasil monitoramento. E o que o Brasil faz com essa informação? Que os Estados Unidos oferecem informação, está lá, não faz nada. Porque a gente continua uma peneira, vem a droga, passa as toneladas, vai ao Porto de Santos, aos aeroportos e vai embora. E a gente agora vê o nosso Supremo querer normalizar o consumo de algo que tem a sua origem no crime organizado, que me assola. Eu não tenho nada a ver com droga, eu tenho horror à droga, mas a minha vida é impactada pelo crime organizado que se sustenta no tráfico de drogas. Então esta decisão do Supremo vai piorar a minha vida e a sua também. Agora você,
que não aguenta mais sair pelas ruas de São Paulo e de outras cidades do Brasil e sentir aquele cheiro de maconha para todo lado, porque eu me constranjo quando estou com meus filhos andando na rua e vejo esse cheiro para todo lado, não tenho o que fazer. Que é isso, pai? Me constranjo quando eu passo por aqueles estacionamentos de motoboy, vendo aquela turma toda fumando maconha, pegando a sua moto, saindo das ruas aonde eu ando com meus filhos. Depois o meu filho é atropelado por um vagabundo desse, o que vão fazer? Aí vai ele lá pro Supremo Tribunal Federal, não, mas ele só fumou um cigarrinho, tá tudo certo. Então assim, nós estamos entrando numa loucura e o Supremo Tribunal Federal não está se dando conta do precedente que ele está abrindo, assim, as barreiras estão sendo transpostas. É óbvio para qualquer pessoa de bom senso que isso não vai acabar bem. Uma sociedade... Oi? Ô, Beraldo, eu vou te dizer aqui, olha, isso já está liberado no Brasil, viu? O uso de drogas já foi descriminalizado, hoje é uma contravenção. O debate aí a partir de quanto drogas ainda é crime. Em quantidade de drogas passa a tráfico, né? Ninguém votou isso no Congresso, mas vou te dizer, as drogas já estão liberadas no Brasil, não são mais crimes, não. O Mota quer rapidamente, há muito tempo. O Mota quer rebater rapidamente, Mota. Não, o uso de drogas no Brasil é crime, só que não tem pena de prisão. Então, isso. Policial... É uma contravenção, né? Não, é crime. Contravenção é outra coisa, é crime. Se você está usando droga, você está cometendo um crime. Então, o policial tem a obrigação de levar você na delegacia. Agora, você não tem pena de prisão. Você vai receber uma bronca do juiz, vai pagar uma multa, vai prestar serviços à comunidade, vai ter que ir. Na melhor das hipóteses. O policial nem leva, mano. O policial nem leva, o policial ignora, porque o policial sabe que não vai dar em absolutamente nada. Alguns levam. Mas só para complementar aqui, Beraldo, o Congresso Nacional deixou assim porque quer assim, sabe por quê? Dar ao policial, o policial sabe quem é traficante e quem é consumidor, não é a quantidade de drogas, mas é se tá com muito dinheiro em mãos, claro. A postura dele oferecendo. Então, assim, o Congresso quis assim, não é a quantidade, mas a intenção e a profissão do cara. Pois é, agora, só para eu seguir aqui naquilo que eu estava dizendo, para rapidamente concluir. Essa transgressão de determinados limites vai transformando a sociedade brasileira numa sociedade completamente incapaz de reagir ao que lhe está sendo imposto. Qual é o benefício que traz uma juventude emaconhada que não está nem aí para política, não está nem aí, quer votar no Boulos, porque o Boulos é que é legal, porque ele invade a casa dos outros e os outros não tem que ter casa, tem que distribuir a casa, e ficam numa viagem completamente irracional, e aí a boiada vai passando, para usar a expressão que ficou tão conhecida no Brasil, pela mão, sobretudo desses militantes aí de esquerda que se dizem muito preocupados, que estão hoje no poder, mas que na verdade estão lá fazendo o que querem, o que desejam, favorecendo aqueles que é conveniente a eles favorecer, e a sociedade brasileira vai ficando embasbacada, sem saber para onde vai. E aí tem uma outra questão, que é a questão moral. Eu sou, antes de ser temente ao homem, eu sou temente a Deus. E a sociedade precisa se lembrar que a história do mundo se escreveu, sobretudo, Jesus Cristo foi uma pessoa que reagiu ao sistema, porque o sistema estava impondo à sociedade uma vida que não levava a bons lugares. E a gente está reescrevendo a história, porque a sociedade brasileira vai ficar refém de uma dinâmica que só vai jogá-la para baixo. Nós não conseguimos ter no Brasil uma perspectiva de que nossos filhos terão uma vida melhor do que a nossa. Tudo está piorando. Não só a questão econômica, mas a questão moral, a questão social. Olhe para o futuro e veja o que aguarda meus filhos. Isso me angustia terrivelmente. E aí a gente tem que ficar aqui assistindo o noticiário quando aquela casta de pessoas muito elevadas e desconectadas do mundo real, porque estão habituadas com jatinho e seguranças, estão tomando decisões que afetam a vida de todos nós. Isso me preocupa
enormemente, acho um erro grotesco e acho pior ainda, a omissão do Congresso, que não deve ser tolerada. A maior parte das pessoas que participam aqui do nosso chat se colocam contra a liberação do uso de drogas ou porte de drogas para uso pessoal. Mota, Carolina Akel fez a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Em uma blitz, o que o policial vai ter que fazer? Além do bafômetro, ele vai ter que ter uma balança para identificar se aquele camarada é usuário ou é traficante de drogas, ou seja, colocando uma questão muito pertinente. O Mota trabalhou muitos anos com segurança pública, sempre traz reflexões importantes acerca de temas do noticiário. Mota, queria naturalmente escutar o que você tem a dizer acerca dessa votação, desse julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal. Quais poderiam ser as consequências caso esse score venha a se confirmar? A consequência imediata é o aumento do consumo, não há dúvida sobre isso. Uma chancela do Estado, e essa expressão eu não consigo deixar de rir quando eu escuto, porte de drogas para consumo próprio, né? É muita ideologia numa expressão só, o porte de drogas. Mas, enfim, é evidente que no dia que você anunciar que qualquer um pode andar com até 50, 100, 20 gramas de maconha no bolso, muita gente que até hoje não experimentou, vai passar a experimentar, vai ter mais tranquilidade para usar. Quem já usa vai ter mais tranquilidade para usar. Em vez de fazer uma viagem à boca de fumo para comprar 300 gramas, vai fazer 4 ou 5 viagens para ter quantidades menores. Isso é uma consequência prática tão óbvia que é de se espantar que isso seja ignorado. É lógico que a venda de maconha vai aumentar. É lógico que pessoas que não usam hoje, principalmente jovens e crianças, vão passar a usar. E aí vem, eu acho que essa questão tem vários aspectos, como o Cristiano falou. Primeiro, o fórum no qual ela está sendo discutida é um fórum completamente inadequado. Segundo, o desprezo pelo sentimento da sociedade, facilmente verificável. É só você conversar com a quantidade suficiente de pessoas que você vai perceber que a maioria delas é contra o uso de drogas. Isso não é uma questão moral, isso não é uma questão de prurido, não é uma questão de eu me incomodar com o cheiro enjoativo da maconha. E eu me incomodo. Por acaso, hoje eu fui dar um pulo na praia, fazer uma caminhada, e como sempre acontece, tinha multidões fumando maconha. Então, nesse sentido, o Zé Maria tem razão. Há 30 ou 40 anos que se trabalha para descriminalizar as drogas, para tornar a droga uma coisa normal. E aí vem o ponto central dessa questão toda. Um pequeno detalhe, meus amigos. Droga causa dependência química. Todo mundo que vira dependente começa experimentando. É o chamado uso recreativo. Mas eu conheço pessoas que tiveram a sua vida destruída pela dependência química. E essa destruição, ela atinge a pessoa, ela atinge a família, ela atinge o bairro, ela atinge a comunidade. Por isso, essa não é simplesmente uma questão individual. É o meu corpo, eu faço o que eu quiser com ele. Tudo bem, desde que você não ingira uma substância que você compra de um grupo de pessoas que estão armados de fuzis aqui no morro, porque você está financiando essas pessoas. São as mesmas pessoas que amanhã vão te assaltar e você vai reclamar da violência. Lembrem-se dessa expressão, a violência do país, como essa violência está insuportável, mas vamos parar por um momento para pensar de onde vem o dinheiro que financia a compra dessas armas de guerra que são usadas pelos criminosos. Elas vêm das pessoas que compram drogas. Pois é, importante reflexão. Eu me lembro que há uns anos, né, Mota, em praias famosas da zona sul do Rio de Janeiro, os jovens, muito provavelmente de classe média alta, utilizavam um apito. Eles, usuários de maconha, usavam um apito para avisar os demais
de que a polícia estaria se aproximando. Hoje em dia, eu não sei se tem esse dispositivo, né? Não precisa mais. Não precisa mais, é verdade. Eu queria fazer esse complemento, que é uma das cenas que mais me entristeceu na vida, Daniel. Até hoje não se apagou da minha memória. Eu estava na praia, num verão, e no final de tarde eu vi um rapaz humilde, desses que ganham a vida vendendo cerveja, vendendo água, né? Com 2 isopores. Aí no final da tarde o rapaz botou aqueles 2 isopores no chão, assim, perto de mim. E aí abriu o bolso, tirou um baseado enorme, acendeu e começou a fumar. Aí eu pensei para mim mesmo, a última coisa que esse rapaz precisava na vida era dependência química, né? O rapaz que está ali, passou o dia inteiro trabalhando, ganhando o seu dinheiro, com o suor do seu rosto, ele precisa de oportunidades, ele precisa ter acesso a conhecimento. A última coisa que ele precisa é um baseado. E aí eu fiquei pensando na mãe dele, na mãe do pai, que provavelmente mora numa comunidade, que é um teste que eu sugiro a todos os intelectuais que advogam tão veementemente a favor da liberação das drogas. Vá numa comunidade, no momento em que o traficante não está por ali, e pergunte aos pais e mães que moram ali se eles apoiam a liberação de qualquer droga. Pois é. Zé, eu vou passar para você, eu sei que você quer fazer um complemento, mas eu trouxe a informação há pouco que houve uma movimentação de parlamentares que integram a bancada evangélica. Eles acusam o presidente Lula de estelionato eleitoral justamente por descumprir promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral, especialmente aos cristãos. É importante lembrar que uma pauta parecida, que trata da questão que envolve drogas e até a possibilidade de flexibilização, até liberação do aborto, está em tramitação, em vias de tramitar no Congresso Nacional. Como é que está a movimentação por parte dos parlamentares da bancada evangélica para, eventualmente, obstruir votações e também o avanço dessas pautas nas comissões temáticas? Pois é, na resistência e lutando metro a metro, aquilo que eu te falei, né? Primeiro, o deputado Diogo Garcia me falando lá sobre essa história do canabidiol, começa assim, aí na verdade vai ampliando a liberdade de produção de cannabis sativa e assim por diante. Quer dizer, essa é uma luta que está sendo travada no dia a dia. Eu venho alertando aqui, não é de uma vez, mas aos poucos. Queria dizer, Mota, que as drogas produzem sim dependência, e você falou alguns ficam no chão. Nem todos, é verdade. Agora, 25% não é da população, 25% dos que experimentam, dos que entram, caem, vão para a sarjeta. Isso é científico, né? 25%, ou seja, 1/4 é muito. E quem experimenta se arrisca a ser um deles. Se você nunca experimentar, você nunca será um deles. Estou dizendo de 25%, né? Que é o que os estudiosos relatam, vão para o chão, não usam recreativo, não, vão para a sarjeta, ficam improdutivos, viram trapos humanos. E mais, eu estou acostumado aqui, Mota, a acompanhar esse debate, não tenho olhos fechados, não. Vou te dizer, muitos que defendem a liberação das drogas e às vezes são vistos como pessoas que querem incentivar, não é não. É uma tentativa louca de uma saída. Muitos que defendem a liberação entendem que esta poderia ser uma boa saída, a liberação. Eles querem a liberação, mas eles são contra as drogas. Mas acham que a guerra está... Não, deixa eu complementar que você vai entender o meu raciocínio. Eles acham que liberando vai combater melhor. Mas isso não é verdade. Vários países já tentaram essa saída e não existe uma saída hoje 100% perfeita. Mas a repressão, que muitos dizem que é uma guerra perdida, porque a repressão está em andamento e continua aumentando. Nós estamos vivendo a epidemia, né? Nós estamos vivendo a epidemia hoje, a epidemia de consumo de drogas. E a gente vê que a repressão é o único meio, não existe outro.
a liberação que, vou de novo, eu respeito a inocência até de alguns e ex-presidentes da República que defenderam essa proposta, não é que querem aumentar, né? Mas que acham que não é. A repressão é internacionalmente reconhecido como o único caminho para reduzir. Não há como zerar. Há países que têm pena de morte para o tráfico de drogas. E lá tem drogas. É só um pouco mais caro, mas que tem. Então, assim, é muito complexo, é um debate muito complexo e volto a dizer, nós estamos precisando de um debate sério e o local de debate para isso é o Congresso. O Supremo só diz sim ou não, é constitucional ou inconstitucional. A polêmica sobre isso está muito grande por aqui. Vai lá, Mota, você quer arrematar, né? O Zé levantou muitos pontos importantes aí. Eu acho que o que eu vou escolher aqui para colocar na mesa é o seguinte: há uma armadilha cognitiva, uma armadilha intelectual que é transformada em arma ideológica em questões como essas, Zé. Os conservadores, o pensamento conservador, ele entende que há problemas que não têm solução. Não existe solução. É a mesma coisa da gente procurar a solução. Qual é a solução para o homicídio? A gente prende quem mata, a gente coloca na cadeia. Mas outros homicídios acontecem. Ninguém diz que a guerra contra os homicídios é uma guerra perdida. Ninguém fala isso. Tá? E aí você se aplica para uma série de situações. Não existe uma solução para o problema das drogas. Drogas sempre foram consumidas pela humanidade e sempre vão ser. E drogas, se você for a Milão, você compra drogas. Se você for a Nova York, você compra drogas. Se você for a qualquer metrópole do mundo, você compra drogas. Mas em quase nenhuma delas, você está sujeito a virar uma rua e entrar numa região dominada por narcotraficantes armados com fuzis e granadas. Aconteceu a 2 quarteirões da minha casa. Um amigo estava com a família, eu contei essa história aqui, acho que mostrei até as imagens. Ele estava num sábado, 1h da tarde, com a esposa e 3 crianças no carro. Vieram 4 marginais, um deles tinha uma granada. Encostou a granada no vidro da janela onde estava a filha dele. Como é que um país pode conviver com uma situação como essa? Né? Aí, eu duvido que haja um número expressivo de pessoas que realmente acreditem que a solução para isso é liberar, Zé. Eu já tive a oportunidade de debater com várias pessoas e eu nunca vi nenhum argumento que fizesse qualquer sentido. O argumento que os defensores mais usam é o da liberdade individual, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Show de bola. Então vai comigo na Cracolândia e me explica aquilo ali. Me garante que você não vai terminar lá na Cracolândia, né? Porque a Cracolândia pode ser perto da nossa casa. Eu já passei uma vez, quando a minha filha era pequena, acho que o Beraldo mencionou isso, né? Eu passei na esquina da minha casa e tinha um casal sentado num colchão fumando um cachimbo de crack num sábado, 10 horas da manhã. Que mundo é esse? Que mundo é esse, meus amigos? Pois é. Eu vou passar para o Beraldo, mas antes eu só quero chamar a nossa enquete, trazer uma parcial que tem a ver com esse assunto que a gente está discutindo. Você acredita que a pressão da bancada evangélica, os parlamentares evangélicos, pode travar a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal? Mais de 350 pessoas votaram. Se você puder, entre em jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião. 65,26% entendem que sim, a pressão da bancada evangélica vai travar o avanço dessa pauta. Já 34,74% entendem que não acreditam que essa pressão por parte dos parlamentares vai surtir algum efeito. Então, reforço o pedido para que você entre agora no portal da Jovem Pan News e registre o seu voto e a sua opinião na nossa enquete do dia. É isso, os Pingos nos Is, sempre repercutindo os principais assuntos com os nossos comentaristas. Várias mensagens e comentários. O Paulo Faria, o âncora não comenta mais o chat? Claro que eu comento, só que estávamos num debate muito importante. Várias pessoas lembrando que na Cracolândia, os usuários que fumam crack
começaram ou com bebida ou com maconha, possivelmente. Mohamed, tem que legalizar. Será, Mohamed? Orion, vem no Rio, vai ver como o estado é dominado pelo tráfico. Kensuke, as drogas destroem muitas famílias, de fato. E o Mandioca Frita, deve ser um portal de humor, mas ele fez uma pergunta muito importante aqui. Se quiser saber como irá ficar o Brasil em relação à liberação do porte de drogas, pergunte a alguém como está nos Estados Unidos. Eu sei que Mota e Beraldo têm conexões com os Estados Unidos, o Beraldo, inclusive, muito provavelmente vai passar boas temporadas lá e tem o hábito de visitar os Estados Unidos. Conta pra gente qual é o retrato desses estados que permitem o porte de drogas para uso pessoal, hein, Beraldo? Olha, Canhoto, eu tive no começo do ano com meus filhos em Nova York e eu fiquei impressionado. Eu tenho um filho de 7 anos e uma filha de 4. Eu os levei para Nova York achando que, enfim, iam ficar ali, ter aquela experiência de ver as luzes da cidade, aquela cidade muito movimentada e tal. E eu me vi sequestrado num ambiente em que a cidade está completamente, especialmente os lugares turísticos, completamente tomada de maconha. É uma coisa impressionante o consumo e o incentivo ao consumo de maconha pelas ruas da cidade. E eu vejo isso com muita pena, porque não me parece ser esse um caminho que funciona no melhor interesse de uma cidade, especialmente uma cidade tão turística quanto Nova York. Você se pergunta, Nova York precisava disso para o que? Estimular um turismo de consumo de maconha e outras drogas pelas suas ruas? Porque é na rua, não é que tem o bar, não, é na rua. É você não conseguir passar por lugares tradicionais e turísticos da cidade, tendo em vista o cheiro que aquilo fica impregnado. É uma coisa de louco, as pessoas oferecendo. Parece que você está no morro do Rio de Janeiro. Uma coisa incrível, não é só o Rio de Janeiro, não. O Mota falou dessa cena que presenciou ali de um casal deitado na rua, estava com os filhos, e o casal fumando crack. Eu cheguei de viagem recentemente, Mota, com os meus filhos. Num dia de semana a gente chegou em Guarulhos, pegamos um táxi que passou pelo centro de São Paulo. E passando na Avenida Tiradentes, uma das principais vias da cidade de São Paulo, a poucas quadras da Secretaria de Segurança Pública, do centro da prefeitura, de várias secretarias. Batalhão da Rota. Batalhão da Rota, do outro lado da avenida, eu contei 8 pessoas, 8 horas da manhã, fumando crack tranquilamente no meio da rua. E meu filho olhando assim pela janela, sem entender o que estava acontecendo. Quer dizer, que tipo de sociedade que a gente está criando quando a gente romantiza o impacto da droga na sociedade? É uma loucura isso que a gente está tendo que discutir, porque, obviamente, o consumo de droga tem que ser combatido com veemência do Estado. Mas nós não fazemos isso. O Brasil quer vender o sofá para dizer que não tem problema em casa. Isso é inaceitável. O Zé Maria falou, Mota também, vários países do mundo tem drogas, tráfico de drogas, tem problemas e tal. Mas, ô Zé Maria, você acha que deve ser fácil hoje arrumar uma mula para ir para a Indonésia, que todo mundo já sabe que se for pego vai morrer? Não é, porque lá tem rigor. E esse rigor é propagandeado para desestimular que as pessoas embarquem nessa canoa furada. Então, o que a gente precisa no Brasil é ter uma estrutura de combate às drogas que seja realmente efetiva. Vai acabar? Não vai. Mas aí, Mota dá todos os exemplos de que, por mais que você não consiga acabar com um determinado tipo de crime, isso não significa que ele não deve ser combatido de forma veemente pelo Estado. Vai lá, Mota. Eu fico surpreso que exista gente surpresa com as pautas que estão sendo colocadas em discussão e aprovadas neste novo período da história brasileira. Realmente, tem deputado surpreso, tem parlamentar, tem político surpreso, mas a esquerda brasileira vem anunciando os projetos dela há décadas. Será que vocês não prestaram atenção? Vamos lembrar
Vamos lembrar daquele deputado que depois mudou de partido, mas era de um partido de esquerda radical e que defendia a dose segura de crack. Vocês lembram disso? Olha, eu fui candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro. Nas eleições de 2020, eu debati com um candidato, eu não vou dizer o nome, nem o partido, mas ele se apresentava como liberal. E vocês sabem qual era a proposta dele? Ele dizia não só que as drogas tinham que ser liberadas, mas que elas tinham que ser estatizadas, que o Estado deveria ter o monopólio das drogas. Eu aposto que vocês nunca ouviram falar disso, né? É a maconha Brás. Você já pensou que empresa doida que ia ser essa? Pois é. Zé Maria, quer fazer um complemento nessa discussão? Eu queria, só para dizer que todo esse debate que nós falamos aqui hoje, né, um debate bom, interessante, e ficou de lado um assunto que foi muito discutido no Supremo. Uma das bases aí, o Supremo, se continuar o julgamento, né, depois desse pedido de vistas, vai liberar o porte. Mas é a volta do debate sobre o tal desencarceramento, e um debate lá entre ministros do Supremo, não sobre a Constituição, mas um debate social, sobre quem é preso negro. Lá houve um debate sobre o negro que é preso com a poção de drogas e colocando ele como vítima, e não é bem assim, e não é um debate de desencarceramento que se discute a liberação do porte de drogas. Pois é, só deixa eu atualizar, nós falávamos sobre o voto do ministro Gilmar Mendes, que é o relator dessa pauta, e ele sugeriu inicialmente que o julgamento fosse estendido para todas as drogas. No dia de hoje, ele recuou e defendeu justamente descriminalizar apenas o porte de maconha. Então, houve uma mudança em relação ao conteúdo do voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, que foi acompanhado por outros 4 integrantes da corte. Fala, Ufa!